no Evangelho de Lucas, não está claro aonde Jesus estava, mas a mesma passagem é descrita por Mateus, no capítulo 16. O mesmo trecho, e Mateus estava junto, Lucas não estava junto. Mateus estava presente. E Mateus descreve assim: chegando Jesus, o mesmo trecho, a mesma situação, chegando, você pode ver, capítulo 16, versículo 13. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí começa igual ao Lucas. Mas Mateus dá conta onde eles estavam, em Cesareia de Filipe. Gente, aí que eu achei fantástico, que fui aprender isso ontem. Cesareia de Filipe era uma região, eu devia ter até passado para o Clécio o mapa de Israel, de repente, para vocês localizarem. Ele fica ao norte, imagine o Israel, né? Ao norte da Galileia, tem embaixo no sul a Judéia, onde está Jerusalém, no meio tem a Samaria, e no norte a Galileia, onde Jesus vivia, Cafarnaum, ali na Galileia. Ao norte disso, acima disso, 50 quilômetros para cima, perto da Síria, ficava Cesareia de Filipe, onde Jesus levou esses apóstolos. Eles estavam em Betsaida, que também é pertinho de Cafarnaum. E ali onde Betsaida, onde Jesus fez a primeira multiplicação dos pães. Foi na região de Betsaida. Betsaida é a região onde nasceu Pedro. João eram da região de Betsaida, foram morar depois em Cafarnaum, fica mais um pouquinho para baixo. E de Betsaida para Cesareia de Filipe são 50 quilômetros que Jesus fez a pé com os 12. O detalhe, o que é Cesareia de Filipe, gente? Olha que coisa mais incrível. Por que Jesus foi tão longe para perguntar para eles quem vocês, o que dizem os homens que eu sou? Cesareia de Filipe, uma cidade construída 20 anos antes de Cristo pelo rei Herodes. Ele construiu lá um templo e dedicou aquele templo a César Augusto. Isso lá. Quando Herodes morreu, quem assumiu a região foi o filho dele, Herodes Filipe. E esse Herodes Filipe, ele embelezou a cidade, embelezou ali a região, modernizou e construiu e deu o nome de Cesareia de Filipe. Isso para fazer uma puxação de saco a Tibério César, que era o imperador. Acontece que, aí que vem o detalhe, esta região era totalmente pagã. Totalmente pagã. Absolutamente pagã. Lá, os deuses gregos tinham bosque, porque essa cidade tinha onde nascia o Rio Jordão. E tinha uma gruta que era conhecida pelo Portal do Inferno. Guarde bem essa palavra. Era uma gruta onde tinha a fonte que saía a água, que abastecia onde nascia o Rio Jordão. Era o Portal do Inferno. E lá era uma região onde se adorava os deuses gregos. Um deles era Pan. Pan era um dos deuses gregos que vivia nos bosques, residia nas grutas, era amante da música. Todo mundo conhece a tal famosa flauta de Pan. O altar desse deus grego era lá. Cesareia de Filipe, dançava e trocava flauta para os animais. E nenhum dos religiosos judeus, eles frequentavam aquela região, porque era a gruta de Pan, aquela gruta era conhecida como a entrada do inferno. Era o centro de paganismo de Israel, onde nessas grutas sacrificavam cabras, bodes, porcos. E aí a gente pergunta, por que Jesus foi levar 12 apóstolos, andar 50 quilômetros com esse povo até essa cidade, e que nem os judeus mais religiosos frequentavam, porque não era conveniente, uma região totalmente pagã, que adorava a Deus, sacrificavam, faziam sacrilégios e tal. E lá,
para terem uma ideia, os restos arqueológicos lá foram encontrados nas pedras, nas grutas, a seguinte inscrição, Pan e suas ninfas rondam este lugar. Está lá gravado, os arqueólogos descobriram essas inscrições nas pedras, nas grutas lá. Outra inscrição que foi encontrada lá é o sacerdote do deus Pan, o altar. São inscrições gregas encontradas pelos arqueólogos nas rochas. Aí vem a pergunta, o que Jesus andou 50 quilômetros para essa região tão inóspita espiritualmente, tão mal referida, mal frequentada, e os apóstolos, eu tenho certeza que os apóstolos ficaram, escuta, mas eles conheciam que região era aquela. O que estão fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Aí que vem, porque eu digo, na Bíblia, gente, na Bíblia nada acontece por acaso. Toda a trajetória de Jesus, ela tem um porquê, tem uma razão e tem um sentido. O Evangelho de Lucas não conta, mas do Mateus fala que foi lá que Pedro disse que tu és Cristo, né? E aí Jesus fala para Pedro, tu és pedra. Foi ali nessa região, nesse mesmo lugar, nesse mesmo dia. Tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele estava diante da porta do inferno dos pagãos, a gruta. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi ali, naquele momento, que Jesus elegeu o nosso primeiro Papa. E disse, Pedro, tu és pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Jesus chegou ali. Por que Jesus falou essas coisas ali naquele local? Ele queria saber. Aí que vem a pergunta, fica clara. Escuta, o que dizem os homens que eu sou? O que essa gente diz para vocês? O que dizem que eu sou por causa de vocês? Ele quis saber. Né? Porque aquelas pessoas que frequentavam ali, ele queria saber o que eles dizem que eu sou. Agora, o que mais importante é o que vocês dizem. O que eu sou para vocês? O que eu represento para vocês? Jesus levou os apóstolos no meio de um lugar, como eu falei para vocês, e perguntou o que eles falam, o que eles dizem que eu sou, e o que eu sou para vocês. E essa resposta é que me intriga muito, porque eu vi que Jesus quis mostrar que ele tem que ser para mim, não uma figura midiática, uma figura populista, ele tem que ser para mim o Jesus que em qualquer lugar, na porta do inferno, nas ruas, em qualquer região que eu vá, ele tem que ser a pessoa que eu devo ser. Então não é conhecer Jesus, as suas virtudes, é o que ele representa para mim, né? O que ele representa para mim.